Então, pessoal, a gente vai retomar aqui o curso, né, que foi interrompido em bastante tempo, o curso sobre a perversão dos direitos do homem, né? Então, assim, por que a perversão dos direitos do homem, né? Não é que tenha havido uma perversão dos direitos do homem, né? É que os direitos do homem são a própria perversão, eles não prestam de saída, entendeu? Mas é óbvio que eu tenho que explicar por que isso é assim, né? Por que os direitos do homem não são, né, como arco-íris e coraçõezinhos saídos diretos do osso dos ursinhos carinhosos, mas são, na verdade, instrumentos de dominação, eu diria, dos piores sobre os melhores numa sociedade, né? E, claro, isso comporta uma série de explicações metafísicas. Na minha tese eu procurei fazer uma explicação que fosse histórico-filosófica, então eu procurei partir do final da Idade Média, onde começa a surgir uma tendência à subjetivização dos direitos, né? Não só dos direitos, né, mas uma subjetivização da vida em geral, né? Claro que ela não ocorre toda de uma vez, ela é gradativa, né? Mas essa subjetivização ela começa em alguma medida no franciscanismo e ela se manifesta intelectualmente no nominalismo, e daí ela vai avançar para outras manifestações, uma das quais é o direito subjetivo, né? A subjetivização dos direitos. Temos a devócio moderno também, que é uma espécie de subjetivização da religião, né? No sentido em que a religião é tornada mais algo intimista, né? Assim, isso é algo que costuma ocorrer. Tá. Na última aula a gente tinha falado um pouco sobre o Vitória e o Soares, né? E o Vitória e o Soares eram religiosos católicos. O Vitória era da ordem dos pregadores, né? A ordem dominicana. E o Soares era um jesuíta. O que acontece com o Vitória e mais especialmente o Soares é que eles dão corda para esse discurso subjetivizador do direito, né? E por que esse discurso do direito ele acaba subjetivizando o direito? Porque ele coloca o domínio do homem sobre a natureza como algo similar à superioridade do homem sobre o homem, né, no sentido de autoridade. Isso eu expliquei, acho que faz umas 2 aulas, quando eu falei sobre São Tomás e a distinção entre o que ele chamava de prelatio e dominium, né? São Tomás falava que existia uma diferença entre o regimen e o dominium, né? Quer dizer, existia uma prelácio que era uma prelácio que existia no estado de natureza incorrupta, que era o domínio do superior sobre o inferior, em proveito de todos, na verdade em proveito do inferior principalmente, né? E que existia também um tipo de prelácio, né? Um tipo de primazia, digamos assim, que se destinava ao proveito do superior sobre o inferior, né? Essa relação ela começa a ser invertida pouco depois de São Tomás, não invertida, mas confundida, né? A partir do Ptolomeu de Luca, que é um sucessor de São Tomás, que escreve o restante da principal obra política de São Tomás, que é o De Reino, né? E o Ptolomeu de Luca vai dizer que existe um negócio chamado dominium politicum, né? Sendo que São Tomás jamais misturaria essas duas palavras, dominium e politicum, né? Para São Tomás, o político era algo intersubjetivo e o dominium era algo que se exercia sobre coisas ou sobre pessoas
que faziam às vezes de coisas, digamos assim, né? O senhor sobre o escravo. Isso começou a ser mudado, né? De maneira que, bom, chegada a uma determinada época, principalmente depois das grandes navegações, começou-se a ter uma visão diferente sobre o que era o direito e sobre o que era o político, né? Sobre o que era a relação do homem com os demais homens e do homem com as coisas, né? E isso redundou em que, já em Francisco de Vitória, existe toda uma argumentação em favor de que os índios não possam ter os seus territórios invadidos em função de alguns elementos, mas por outro lado se diz que sim, as terras dos índios podem ser invadidas e podem ser tomadas pela guerra. E qual é o cerne do argumento, basicamente, do Vitória? O Vitória diz que, olha, por um lado, a gente não pode invadir as terras dos índios porque, né, ele discute no Relexio de Indies, né, quais seriam os títulos legítimos para essa tomada de terra e para essa invasão, e discute quais seriam os títulos ilegítimos, né? Então, dentre os títulos legítimos para que se pudesse invadir a terra dos índios, o Vitória ele rechaça a pretensão daqueles que dizem, olha, esses índios são canibais, esses índios são praticantes de perversidades sexuais e... Tá, acho que se resume a isso. Resume-se basicamente a isso. Mas esses índios praticam esses dois tipos de coisas e nós não podemos invadir porque esses índios, eles, segundo Vitória, eles acertam na maior parte das coisas em que o resto das pessoas acertam, né? Então, a gente não pode invadir a despeito de eles violarem sistematicamente, digamos assim, a lei natural. Por outro lado, Vitória vai falar que é claro, é evidente pelo direito da gente que todas as pessoas que não estão mal intencionadas, e não era o caso dos espanhóis, porque os espanhóis não estavam mal intencionados, não poderiam ter o seu direito de passagem pelas terras de ninguém obstado, porque isso era parte do ius gentium. Então, se os espanhóis quisessem passar por dentro das terras dos índios, os índios poderiam, caso oferecessem resistência a essa passagem, né, ser alvo de uma represália violenta, né? Óbvio que, olhando assim, parece um pouco desequilibrado, né? Mas, além disso, o Vitória ele falava que, na medida em que os índios também perpetravam assassinatos de pessoas inocentes, eles podiam ser por isso punidos, digamos assim, de alguma maneira, né? Mas, em suma, para o Vitória, a violação à lei natural, ela está resguardada por digamos assim, um aspecto utilitário, né? Se os caras vivem assim, mas eles conseguem ter uma vida mais ou menos economicamente viável, digamos assim, né? Socialmente viável, apesar de ocorrerem esses abusos, o Vitória acha que está tudo bem. Mas, por outro lado, ele coloca como título legítimo que os espanhóis possam mover guerra caso entendam que estão sendo atacados por passarem na terra dos outros, né? O que é um argumento um pouco fraco, na verdade, né? Tanto é que depois o Luiz de Molina vai desenvolver uma hipótese chamada hipótese do amigo indesejável, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Você não passa pela minha terra na hora que você bem quer e não é que os espanhóis estivessem ali para passar, né? Eles foram ali com o mandato do Papa, mas aí o Vitória fala que o mandato do Papa não é legítimo, né? Não é um título legítimo para tomada de terra, mas ao mesmo tempo ele fala que outros
povos da Europa que estão sob a jurisdição do Papa não poderiam estar naquela mesma porção de terra ali das Américas buscando riquezas ali como estavam os espanhóis, entendeu? Quer dizer, ele joga para um lado, mas joga para o outro também, entendeu? O Vitória é extremamente ambíguo. O Soares ele já enfrenta uma questão um pouco diferente. Mas ele, assim, eu acho que eu falei bastante em linhas gerais na última aula, que o Soares ele é um metafísico, né? Ele parte de um ponto de vista mais elaborado do que o próprio Vitória, e ele promove uma inversão, né, no direito, na medida em que ele coloca o direito subjetivo como paradigma do direito, né? Algo que ele chama de ius dominativum, né? Direito dominativo, quer dizer, né? A gente percebe que a relação do homem com as coisas passa a ser confundida com o direito, né? E passa a se tornar a medida do direito, né? A medida do direito não é mais uma medida intersubjetiva, mas é a relação do homem com as coisas, né? São Tomás, ele chega a empregar essa expressão ius dominativum, né? Que o Soares, emprega também. Mas para o São Tomás de Aquino, o ius dominativum era uma relação que se dava, né, digamos assim, entre o senhor e os seus subordinados, mas não num sentido de domínio, mas antes no sentido de, digamos assim, não no sentido de dono, mas no sentido doméstico, entendeu? O ângulo é diferente, né? E ele chamava esse ius dominativum também de economicum velo dispensativum, né? Era um direito do oikos, né? O econômico, nesse sentido de que era o direito do senhor da casa, né? E dispensativo no sentido de que ele era distributivo, né? Ele tinha um aspecto distributivo. E não era meramente algo que era uma ordem imposta de cima para baixo, né? E com Soares isso vai se perder, né? Com Soares existem vários aspectos que vão sumindo, né? Aos poucos. E isso deriva também bastante da concepção metafísica que o Soares traz, né? O Soares ele vai ter um conceito de ser que é equívoco, né? Para São Tomás existe uma concepção analógica do ser, né? E como Soares vai dizer que basicamente o ser de Deus é completamente diferente do ser dos homens, né? Ele vai ao mesmo tempo, digamos assim, sustentar uma concepção que é equívoca sobre o ser. É equívoca porque o ser de Deus não é o ser dos homens, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que o ser dos homens e o ser de quaisquer outras criaturas é unívoco, né? entre eles, né? Então, por conta disso, por ocasião disso, o Soares ele meio que separa Deus assim, né, do resto da criação, né? E ele coloca as relações entre as criaturas como que alienadas da relação das criaturas com Deus, né? Então, a partir do momento em que o ser das criaturas é tudo a mesma coisa, não tem por que você falar numa hierarquia. Pelo menos não numa hierarquia de bondade em relação a Deus, porque a hierarquia de bondade ela se baseia no fato de que, de certa maneira, nós participamos, não que nós participemos num sentido igual ao que as partes de uma pizza participam da pizza, né? A gente participa de uma maneira criada no ser de Deus, ou seja, a gente tem um ser criado que ele não é tipo uma parte do ser de Deus, né?
ele é uma participação diferente. Ele não é tipo, nós não somos emanações da divindade, né? Nós somos criaturas. Mas, ao mesmo tempo, esse nosso ser espelha, de alguma maneira, o ser de Deus, né? Porque nós não somos algo totalmente, digamos assim, alheio a Deus, né? No sentido de que, bom, sim, nós somos outra coisa que Deus, mas Deus não criou um mundo, digamos assim, que não tem nada a ver com ele, né? Dá pra fazer alguma analogia que não seja da pizza? Qual seria mais adequado? Como assim? Qual? Nós não somos nós não somos de Deus tal como uma fatia é da pizza, mas nós somos... Tem alguma analogia que possa completar a frase? Ao artesão. Acho que a obra... os ramos, né? a obra tá mais... Essa tá mais... Mas uma obra que ficou com impressão digital do artesão, assim, uma marca. O estilo do pintor. O estilo do pintor. O estilo literário de alguém que escreve um livro. Exatamente. Tem muitos estilos, que daí é um outro problema, mas enfim, quando alguém escreve um livro, ela deixa uma impressão dela. Então, aquele livro tem uma certa participação, porque por aquele estilo de leitura tu percebe que, aquele estilo escrito, tu percebe o autor. Mas não é só isso, né? É com Deus, né? Com Deus. Mas foi muito útil. Assim, com Deus não é só isso, né? Com Deus... É uma escala muito diferente. Sim, é que Deus tem vários estilos, assim, né? Então, é claro que assim, tipo, às vezes fica difícil, pô, será que Deus criou um mosquito mesmo? Será que Deus criou a barata mesmo? Eu tava olhando pro meu gato pensando que Deus criou meu gato. Assim, meu gatinho, que Deus criaria meu gatinho. Tem sentido, né? A ordem hierárquica das coisas. Não, mas tem sentido, né? Sim, o gato, assim, tipo, é um animal que, pô, legal. Mais barata, mosquito, sei lá. Parece mais que um demônio, né? Tem uns bichos assim que a gente não entende, mas faz parte do... lembrar do inferno, talvez sim, faz parte do nosso mistério. Né? Mas, enfim, a grande questão é que, bom, é a analogia do ser que faz que o nosso ser não seja equívoco em relação ao ser de Deus, né? E que exista, digamos assim, uma interface entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, né? Então, com o Soares isso vai ser um pouco perdido, assim. O Soares quando ele vai falar da analogia, por exemplo, né, ele aceita a analogia do ser, mas ele não aceita, por exemplo, a analogia de proporcionalidade própria. E qual é a analogia de proporcionalidade própria? É a analogia na qual se baseia o direito, né? Porque, assim, a gente tem termos que são análogos, né? E temos conceitos que são análogos também. Isso pode parecer complicado, mas, digamos assim, existem modos de analogia que se baseiam na predicação, né? Digamos assim, o que é análogo naquilo é a predicação, não é o conceito, né? Isso se dá sobretudo na analogia de atribuição extrínseca, né? O que é a analogia de atribuição extrínseca? É aquela segundo a qual um nome é predicado, ou seja, essa analogia está na predicação, né? Segundo a qual um nome é predicado de outras coisas, ou seja, ele é predicado por atribuição, né? Ele é atribuído desde fora a algumas coisas, né? E de uma outra coisa ele é predicado de maneira intrínseca, né? Aquele predicado realmente está naquela coisa, né? Então, essa analogia ela está na predicação. Por quê? Porque em relação ao que se chama analogado principal, né? Esse termo ele ocorre de maneira intrínseca. E, portanto, essa predicação desse chamado analogado principal não é uma predicação análoga, né? É uma predicação unívoca, né? Nos outros termos, essa predicação
ela é, digamos assim, mais equívoca assim, do que análoga, mas ela é análoga porque ela é feita com referência àquele primeiro analogado, chamado analogado principal, em relação ao qual ela é unívoca, né? Eu já dei esse exemplo aqui, é o exemplo da saúde, mas é um dos exemplos possíveis, existem outros exemplos possíveis, né? O exemplo da saúde é que existe uma alimentação saudável, existe uma urina saudável, um sangue saudável e existe um animal saudável, né? Mas que, de fato, assim, a urina fora da pessoa, a urina não é que ela seja saudável, né? Ela não é suscetível de ter saúde, né? Quem tem saúde é a pessoa, né? Univocamente se predica da pessoa, de maneira análoga se predica da urina, se predica da alimentação da pessoa, segundo uma ordem de causalidade, né? A saúde causa uma urina que, né, é sinal de saúde, portanto a urina é saudável, né, segundo um critério de causalidade, e a alimentação que você ingere, ela é saudável também, ela, digamos assim, ela é salutífera, né, ela te faz ter saúde, portanto ela é chamada de saudável, né, de certa maneira são parônimos, assim, né. E a mesma coisa com outras expressões, assim, por exemplo, a comida cheira bem. Quando a gente fala a comida cheira bem, a gente está predicando cheirar de uma maneira análoga. Por quê? A comida não cheira, certo? Quem cheira somos nós cheiramos, né? Porque cheirar é usar o teu olfato. Mas a comida, ela tem um odor, e por isso a gente diz que ela cheira, mas ela não cheira. Isso é uma predicação análoga, né? Por atribuição, né? Então, essa é basicamente, digamos assim, esse é basicamente um dos tipos de analogia. Existe outro tipo de analogia, que é a analogia de atribuição intrínseca, ou de proporção, né? A analogia de atribuição intrínseca, ela se dá segundo algo. Eu não sei se a analogia de atribuição intrínseca realmente é um termo adequado, eu acho que não, eu acho que proporção é melhor do que atribuição intrínseca, né? No sentido em que existe um analogado principal, mas aí sim, esse analogado é principal porque o termo ele é predicado de uma maneira analógica também dos outros, digamos assim, né? No sentido de que, assim, o próprio termo comporta em si uma certa analogia, entendeu? Ele não é um termo unívoco. Ele é um termo que pode se realizar de várias maneiras diferentes, né? Não é que a saúde esteja sendo realizada de uma maneira diferente na urina, entendeu? Não é que a capacidade, o olfato esteja sendo realizado na comida. Não, mas quando se trata da atribuição intrínseca, e por isso que eu acho que a proporção é mais adequada, aquilo que está sendo predicado das coisas está sendo predicado de uma maneira intrínseca, acontece naquelas coisas mesmo. Só que essa predicação ela se dá numa ordem de excelência, digamos assim, né? E por isso que dá para dizer que é proporcional, assim, né? Porque está em relação a um que realiza aquilo de uma maneira mais excelente do que todos. E no caso, esse um, que é um de todas as perfeições, é Deus, no caso, sempre, né? Então, qual é a sacada da analogia de proporcionalidade? A analogia de proporcionalidade, pelo menos no direito, ela diz respeito a atribuições de coisas a pessoas, né, que se dão tanto por conta de algo que se realiza naquelas pessoas mesmo, quanto por via de causalidade, né? Quer dizer, existe algo de proporção no direito, mas existe algo de causalidade segundo o qual algo é chamado justo. Por quê? Porque os bens da sociedade humana, eles são, digamos assim, coordenáveis, né? Eles não são totalmente subordináveis, né? Na medida em que existem vários jeitos de viver uma vida boa e não necessariamente um deles
é melhor do que o outro, né? Existem várias maneiras e que são complementares, né? Digamos assim, não necessariamente... É claro, uma pode ser mais excelente que a outra, mas isso não vai, digamos assim, lhe conferir uma exclusividade, entendeu? No sentido de que, bom, eu só estou fazendo isso para que aquilo seja possível, né? Até porque, se fosse assim, existiria uma possibilidade dos seres humanos escravizarem uns aos outros, né? Porque, assim, só existe um modo de vida bom e todos os outros estão em função desse modo de vida, então todos aqueles que vivessem esse modo de vida bom seriam senhores daqueles que vivem de outra maneira, né? E é por isso que, por exemplo, digamos, o modo de vida religioso ele é totalmente gratuito. Por quê? Porque ele é excelente e ele é mais excelente que os outros, né? Tomado pelo menos nas suas circunstâncias, né? Não significa que as pessoas que realizam aquele modo de vida são melhores que as outras, necessariamente. Provavelmente sim, pelo estado de vida. Mas por isso que o modo de vida das pessoas que abraçam um modo de vida mais excelente, como é o da religião, ele tem que ser gratuito, porque senão perderia o sentido, entendeu? E até porque ele não sustentaria sozinho, na verdade, porque, bom, se todo mundo virasse religioso agora e se tornasse, digamos assim, celibatário, a vida da Terra estaria extinta, a sociedade não seria, né, suscetível de ser mantida dessa maneira. Mas, mesmo entre as formas de vida humana, existem algumas que, claro, são melhores que as outras, sem por isso deixar de serem honestas, entendeu? Então, a questão do direito é você ordenar numa sociedade coisas às pessoas segundo as aptidões daquelas pessoas, né? Segundo as excelências que aquelas pessoas realizam, né? Ou seja, você atribuir de uma maneira extrínseca bens externos segundo títulos internos das pessoas. Embora esses títulos nem sempre sejam, digamos assim, títulos positivos, né? Porque existem títulos de justiça que na verdade são negativos num certo sentido, né? Às vezes negativos num sentido de mera privação, né? Na medida em que a privação humana ela é título de direito, né? Como por exemplo acontece com aquelas pessoas que recebem benefícios assistenciais, a privação delas é o título de direito delas, né? Claro, não é a mera privação, porque a privação ocorre numa natureza que é uma natureza humana, né? Mas também até no sentido moral, porque, enfim, pessoas que realizam crimes, elas precisam ter também uma certa parte nos bens separados, né? Mas não no sentido de bens deleitáveis ou úteis, né? Até certo ponto sim, porque se supusermos que a pena é útil para a pessoa, a cela que está separada para ela vai ser útil, né? Mas a justiça ela atribui coisas às pessoas segundo uma coordenação de bens que não são necessariamente subordináveis entre eles, né? Eles têm que ser coordenados porque a vida humana ela depende disso, né? Ela depende é como que assim, você tem que coordenar coisas na sua vida, sono, a comida. Você não vive só para dormir, não vive só para comer, né? Não vive só para descansar, não vive só para estudar. Você coordena esses aspectos da sua vida, né? Assim também na vida em sociedade, as pessoas têm que coordenar e distribuir, digamos assim, os recursos e as energias das pessoas de acordo com uma medida que é a medida do bem comum, é claro, né? E esse bem comum ele aponta para Deus, né? Enfim, né? Esse bem comum é Deus, na verdade, né? E bom, em relação a isso, como o Soares ele meio que
destrói essas pontes que existiam entre o ser de Deus e o ser do homem, a partir do momento que ele postula que o ser de Deus é uma coisa, o ser do homem é outra, e o ser do homem é o mesmo das outras criaturas, é tudo unívoco, e o ser de Deus é outra coisa, é equívoco, a gente só chama pelo mesmo nome, mas não tem nada a ver com a gente. O Soares ele meio que corta essas pontes entre o divino e o humano, né, em termos de política. Outro aspecto bastante importante da teoria do Soares, e que tem a ver um pouco com o fato de que ele abraça até certo ponto o nominalismo, né? Ele abraça o nominalismo em certa medida, e aí já não mais do ponto de vista exatamente político somente, mas principalmente político, mas tem um fundo metafísico, ele apresenta uma hipótese de uma democracia por ausência de instituição, né? Ou seja, uma sociedade, ele postula que uma sociedade que não institui um regime tem por default, né, por defeito, o regime democrático. Mas isso é uma postulação que não faz sentido, né? Porque ou existe um regime ou não existe um regime, né? Ele coloca esse regime por defeito. Então é como se fosse uma ordem desordenada, entendeu? Uma sociedade não associada, digamos assim, não associada. Então ele coloca, digamos assim, ele quase que adere até certo ponto ao dizer isso, que existe uma democracia por ausência de instituição, ao postulado do Ockham, segundo o qual o todo são as partes, né? Que, quer dizer, você confundiu o todo com as partes, e é óbvio que isso decorre de certa maneira de uma acepção metafísica, né? Porque tem outra coisa, o Soares ele não aceita, não é que ele não aceita, é que ele não, provavelmente ele nunca se deparou com a hipótese, ou não leu direito de São Tomás, não sei, de que existiria um ato de ser, né, que é diferente da existência, né? Para São Tomás, por exemplo, São Tomás vai falar claramente na Suma Teológica, se eu não me engano, questão 13, mas enfim, da primeira parte, São Tomás vai falar com todas as letras que Deus não existe, seguindo a um cara chamado Pseudo Dionísio Areopagita. Vai falar, Deus não existe, que nem essas coisas que estão aqui. Deus é, tipo, Deus é, tipo, Deus não é. E o que existe é isso que está aqui. Então, não é Deus que existe, as coisas que existem em Deus. De certa maneira, Deus... sim, porque existir é estar fora, né? Tipo, como é que Deus pode estar fora dele mesmo? Como é que Deus, se Deus é o ser, como é que Deus pode estar fora do ser? Tanto que essa concepção é aquela questão. Antes da criação nada existia. Uhum. Né? Porque Deus não existe, Deus é. Uhum. Depois que Deus cria, passa a existir alguma coisa. Sim. Então Deus não está nessas categorias. Sim, não, ele não está. Só que a partir de um certo período vai se perder essa noção de que a existência e o ser não são a mesma coisa, e vão começar a ser confundidos a existência e o ser. Qual é o problema disso? O problema disso é que se você não tem uma distinção entre existir e ser, começa a parecer muito razoável você negar a distinção entre as partes e o todo. Por quê? Esse copo aqui existe? Ele existe. Ele tem uma extensão, né? E bom, ele tem partes também. Provavelmente se eu pegar e cortar esse copo em dois, as partes dele vão continuar tendo a mesma extensão que tinham antes. E assim por diante, né? Ou seja, essas partes vão existir tanto quanto o copo existia antes, né? Porque elas vão ser tão extensas quanto o copo era antes.
mas elas não vão ser a mesma coisa que o copo antes, porque meio copo não serve para nada. Quer dizer, talvez sirva para fazer alguma daquelas montagens de brinquedinhos de criança de experiência caseira. Sempre tinha, né? Um corte a garrafa PET pelo meio, né? Isso é, enfim, né? O cara bota no teto e faz uma lâmpada natural, digamos assim. Isso aqui tá frio já. Mas a partir do momento em que você não distingue entre ser e existir, a existência como um mero estar fora, né? Uma mera coisa que está aqui, que está aí, ela começa a se tornar digamos assim, uma coisa desprovida de significado, na verdade, né? Então, para os nominalistas que, enfim, adotavam a equivocidade do ser, o todo e as partes não se diferenciavam, né? Assim, o Ockham fala, a ordem são os frades, né? O todo são as partes. Então, bom, se é tudo meio que mais ou menos a mesma coisa, né? Qual o tipo de diferença que vai poder ter, né? Qual vai ser o título? Qual vai ser o título do direito, né? Se não existem, digamos assim, nas formas de ser, não existe algo que lhes dê significado, né? Se é tudo equívoco, né? Tudo meio que acidental. Bom, a única coisa que pode dar significado ou pelo menos imprimir uma certa ordem num cenário desse meio que de indiferença, vai ser a vontade humana e a força humana, né? Então, Soares vai dizer que, bom, a ordenação da sociedade vai caber àquele que tem mais força, né? A lei vai caber a quem tem mais força, né? Quem tem mais força faz a lei. Ao passo que São Tomás falava que a lei é feita ou por toda a comunidade ou por aquele que tem o cuidado da comunidade política, né? Então, quando a gente chegar no Soares, as coisas vão claramente tomar um rumo pela força, assim, né? Pela arbitrariedade, ao passo do Soares dizer, por exemplo, que o homem pode alienar sua própria liberdade para o outro, se tornar escravo, e da mesma maneira uma coletividade pode alienar sua liberdade perante um senhor e se tornar, digamos assim, súdito de mestre, né? Quando se chega aí, se completou o período de transição entre a doutrina política tomasiana, que era aristotélica, né? Em que uma coisa era a relação entre um homem superior e um homem inferior, ou seja, um homem, digamos assim, preeminente e um homem subordinado, e vai passar a um período em que uma coisa era essa relação e outra era entre um homem e uma coisa, ou entre um homem e o outro homem como se fosse uma coisa, em que as duas vão se fundir. Não se faz mais essa distinção, né, entre, digamos assim, o que é uma monarquia e o que é uma tirania, né? É a época da monarquia absoluta, na verdade, né? Então, com essa deriva suaresiana rumo a uma certa tirania, rumo à monarquia absoluta, as coisas mudam de figura no Ocidente. E a hipótese da democracia por ausência de instituição, ela vai ser importante porque o Hobbes ele vai também dizer que na verdade no estado de natureza não existe nenhuma ordem entre os homens, né? Tudo meio cada um por si e tal. Mas isso eu acho que a gente pode ver. Tá gravando. A gente pode ver depois. Mas, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Grocio, né? O Grocio foi influenciado pelo Soares.
E o Grócio também vai empreender um rumo que é um rumo, digamos assim, que não vai melhorar muitas coisas, né? É claro, a fonte disso tudo é a divisão, a pulverização da cristandade, né? No caso, né? Nem dá para falar em divisão, né? Na verdade, a divisão da cristandade, se a gente for pensar, foi o que aconteceu lá no século XI, quando se separou, lá em, acho que foi em 1095, se eu não me engano, ou antes, acho que foi antes, mas se separou 1050 e pouco, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Aí sim, uma divisão, tipo, né? Agora, quando chega na época do protestantismo, não é bem uma divisão, é uma fragmentação, né? Uma pulverização. Então, tudo mais fica complicado, né? Porque você não tem mais, digamos assim, duas instâncias que estão claramente definidas, como a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, né? Você tem milhares de reivindicações de autoridade simultâneas acerca de do que é a verdade religiosa. E isso, obviamente, gerou problemas, né? Então, claro, o que se tem nessa época, por um lado, é uma tentativa de reconstrução da unidade, de uma unidade civilizacional que prescindisse, digamos assim, da religião revelada, né? E o Grócio vai ser um dos principais atores a tentar essa reconciliação, né? Ele era um protestante arminiano, ele era holandês, né? Ele não era calvinista, existia um grande embate entre calvinistas e arminianos na Holanda. O Grócio, ele vai ser um cara muito erudito e ele vai tentar, de certa maneira, reconstruir essa unidade de alguma maneira perdida. Mas assim, eu já adianto que não é que ele tenha sido tão bem sucedido assim, né? E é claro que também fica muito complicado de você ser um teólogo ao mesmo tempo em que você é um jurista e principalmente que você é um advogado da Companhia das Índias Holandesas, né? Que na verdade, assim, eram os caras da pesada, né? É tipo, digamos assim, é que nem o cara ser um teólogo e ser o advogado, pegar algo que seja comparável à Companhia das Índias Holandesas, a Unilever, não sei. É que nem você ser um teólogo e trabalhar tipo para os caras. Tá, talvez a Unilever não seja tão monstruoso. É que nem você ser um teólogo e trabalhar para Planned Parenthood, digamos assim. Tá. Então, assim, não é que o Grócio tenha sido tão bem sucedido assim. Não é que ele tivesse de má fé, eu acredito que ele tivesse de boa fé. Mas devia ser muito difícil ser o Grócio e tentar conciliar essas diversas vertentes assim da vida dele. Tá, mas o Grócio, ele é importante para o direito porque ele reforça e fixa, de certa maneira, esse conceito de que o direito é um negócio subjetivo, né? Digamos assim, talvez ele tenha sido o primeiro jurista de relevo a definir o direito subjetivo como algo que está na pessoa, né? E não algo que a pessoa tem, digamos assim, dentro de uma partição, né? Porque... E não é que isso tenha mudado do dia para a noite, né? Você vai ver o Hobbes claramente se referir, o Hobbes que é posterior ao Grócio, no Leviatã, a se referir a um campo como uma propriedade, né? E não ao poder que a pessoa tem sobre o campo como propriedade, né? Quando a gente fala direito de propriedade, né, a gente está falando de um poder que a pessoa tem sobre uma coisa, né? Mas os romanos, quando eles falavam de proprietas, eles falavam da própria coisa, né? A minha propriedade, né? Ou seja, eles designavam com uma só palavra uma coisa e uma relação ao mesmo tempo, né?
E é bem normal que assim, no pós-nominalismo, as coisas passem a ser designadas como algo que simplesmente está aí, né? E é separado das suas relações, né? E essa separação das relações se dá em várias frentes, né? Uma é a separação da relação transcendental, né? E o que eu significo por separação da relação transcendental? A relação transcendental é um dos tipos de relação constitutiva da coisa, segundo a qual a coisa é, segundo a qual a coisa é boa, segundo a qual a coisa é verdadeira, segundo a qual a coisa é una, segundo a qual a coisa é bela. Ou seja, segundo a qual a coisa é dotada de perfeições, né, que são predicadas dela. Então, esse tipo de relação transcendental, ele é cindido, né, a ponto de que vão ter que se criar, como resposta a isso, a filosofia do valor, né, a filosofia dos valores. Por quê? O que é a filosofia dos valores? É você dizer que a coisa, que eu atribuo valor às coisas, entendeu? Que o bem das coisas é uma coisa subjetiva minha, né, que está nas coisas, entendeu? Sou eu que doto essas coisas de valor. Tá, isso é um tipo de ruptura. O outro tipo de ruptura é da própria relação constitutiva formal das coisas, né? No sentido de que, bom, e a isso subjaz um tipo de metafísica que é uma metafísica monista, digamos assim, né? Ela é equívoca no sentido de que, bom, o mesmo termo é predicado de várias coisas, mas as coisas, como eu estou predicando a mesma coisa de todas as coisas, eu estou supondo que existe algo por baixo dessas coisas, digamos assim, né? Então, acaba desembocando num certo materialismo, né? Então, o que significa essa ruptura das relações constitutivas formais das coisas? Significa que você considera as coisas, na verdade, como amálgamas de alguma outra coisa que ela sim é real, entendeu? E óbvio que isso vai desembocar no atomismo, né? Na verdade, tudo isso aqui não passa de um grande amálgama de partículas, e todas essas partículas são redutíveis a algo que, no fim, é a mesma coisa, entendeu? Não é que tenha muita diferença, entendeu? É óbvio que isso é um erro, né? Porque, na verdade, quando um próton, digamos assim, isso é um exemplo que está no Feser, né, no método do Feser, quando você tem uma molécula de hidrogênio, né, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, você junta as duas, aquilo tem propriedades bastante diferentes do que elas teriam separadas, né? Então, assim, elas constituem, na verdade, uma nova realidade. Não é que é tudo uma série de bloquinhos de Lego, né? A forma, ela tem uma consistência real, né? Ela não é um mero amálgama, né? E é óbvio que quando você encara o mundo desde um ponto de vista nominalista, isso acaba ocorrendo também. Por outro lado, você rompe também as relações das coisas entre si, né? Além das relações, digamos assim, transcendentais, né? Das relações formais, você rompe também as relações de ordem, digamos assim, né? Entre as coisas. Então, é óbvio que, né, nesse caso do direito, aquelas coisas que eram vistas como comportando uma certa relação, né, que como eu havia falado, por outro lado,
relacionada com a própria relação transcendental das coisas, né? No sentido de que, bom, o bom, ele é chamado bom em relação a uma perfeição última, né? Então, o justo, ele era ao mesmo tempo um termo que abarcava a coisa e a relação dessa coisa com uma pessoa. Uma relação que era mediada por uma relação superior transcendental, entendeu? Uma mediação, digamos assim. Depois, agora, recentemente, o René Girard vai falar de mediação vertical, né? Vai falar mediação horizontal, mediação vertical, né? Que quando falta mediação vertical na sociedade, as coisas degringolam e dão errado. Então, existia uma espécie de mediação vertical, né? Segundo a qual as coisas eram chamadas justo, né? Então, o justo era o nome daquela própria coisa, né? Assim como o pai é alguém com uma relação com outra pessoa, o justo também era algo com relação a uma outra pessoa, né? Dentro, óbvio, de um esquema de bem comum. Em relação ao Grocio, o que vai acontecer é que o direito vai ganhar definitivamente esse caráter de uma qualidade do indivíduo e não uma coisa com uma qualidade em relação a indivíduos, né? O Grocio vai dar a definição de direito que vai quase que meio que permanecer até hoje como a formulação, né, sobre o que é o direito, que é qualitas moralis personae competens ad aliquid agendum vel habendum, né? A qualidade moral que compete a uma pessoa para ter ou fazer algo de maneira justa, né? Então é isso que o Grocio vai falar. O grande problema do Grocio é que ele vai escrever nessa época em que, digamos assim, diversas potências europeias vão disputar espaço nos mares, né? E ele vai escrever 2 livros que basicamente dizem respeito só a isso. Um é chamado De Iure Prede. Prede é presa, né? O direito do apresamento, digamos assim. Presa, na verdade, era um nome técnico das embarcações que se poderia capturar em alto mar, né? E depois ele vai escrever um outro livro chamado De Iure Belli ac Pacis, né? Do direito da guerra e da paz. Qual é o problema do Grocio, né? O Grocio, ele no De Iure Prede, ele vai fazer uma caracterização um pouco mais tradicional do direito, né? Ele vai chamar esse direito que a gente chama de justiça comutativa, o Grocio vai chamar de justitia compensatrix, justiça compensativa, né? E a justiça que a gente chama de justiça distributiva, o Grocio vai chamar de... eu acho que é dispensatrix, eu não tenho certeza, tá? Mas justiça dispensativa, ou seja, né, uma pessoa que distribui, né, que dispensa, que toma conta, um dispenseiro, né, uma pessoa que é dispenseira, né, que toma conta de uma coisa comum e distribui as coisas para as outras. Quando ele chegar no De Iure Belli ac Pacis, ele vai dar 2 nomes que denotam uma certa modificação nessa compreensão. Ele vai chamar aquilo que ele tinha chamado de compensatrix, ou seja, de compensadora, né? De colocar... o que é compensar? Né? Isso aqui está, digamos assim,
descompensado, né? Você compensar é você colocar um peso igual para ficar, né, com o mesmo peso e ficar, portanto, equilibrado, né? Compensar é colocar um peso junto com outro peso para que esses dois pesos, né, sendo compensados, levem a um equilíbrio, né? Ele vai mudar esse adjetivo de compensatrix para justitia explectrix. E o que significa explectrix? Significa justiça satisfativa. Ou seja, a justiça que antes era vista de uma maneira objetiva, como dois pratos que se equilibram, vai ser vista desde o ponto de vista de uma só dessas pessoas que deve ser satisfeita, né? Que é um indício de subjetivização da justiça. O outro que acontece é que ele vai passar a dispensatrix e vai passar a chamar atributrix, né? No sentido de justiça atributiva, né? No sentido de que, bom, não é que é mais uma questão de distribuição, mas uma questão de atribuição, né? Uma atribuição é algo que parece, como eu falei, a questão dos valores, né? O valor é algo que atribui a alguma coisa, né? Não uma distribuição no sentido de que, bom, existe uma medida nisso aqui e eu vou distribuir, eu vou equilibrar de certa maneira, né? Então, o Grocio, ele claramente imprime um rumo subjetivista para os direitos. Além disso, em relação ao Grocio, bom, algo que se poderia comentar aqui, a título de curiosidade, é que o Grocio era muito mais rígido em relação a essa questão de se corrigir as violações à lei natural, né? E aí, do lado do Grocio, a coisa era bastante mais complicada, assim, ao passo que o Soares vai dizer que você não pode mover guerra, né? Fazer guerra contra povos que violam sistematicamente a lei natural, nessas questões que não seriam de justiça, né? Propriamente dita, né? Coisas que não afetam outras pessoas ou pessoas inocentes, como no caso do Vitória. Eu falei Soares, né? No caso do Vitória. O Grocio vai dizer, você pode dizimar esses caras, entendeu? E era o que a Companhia das Índias Holandesas fazia, né? Eu não sei se por esse motivo, acho que por outros motivos, mas o fato é que a Companhia das Índias Holandesas dizimou algumas populações ali no Sudeste Asiático, né? Ali por onde é a Indonésia e tal. Eu acho que em relação ao Grocio, os fatos mais relevantes a se comentar eram esses, assim. Bom, em relação ao Hobbes, outro fato interessante e importantíssimo de comentar em relação ao Grocio é que, como ele escreve esse livro De Iure Belli Ac Patres, né, existia um cara chamado Alberico Gentili, que era um italiano radicado em Oxford, se eu não me engano, que escreveu uma obra chamada De Iure Belli Libri Tres, né, os 3 livros do direito da guerra, em 1597, se eu não me engano, né, no final do século XVI. E o Grocio escreve no início do 17, em 1612, se eu não me engano, o De Iure Belli Ac Patres, né? E o que significa o... Não, 1623, se eu não me engano. De Iure Belli Ac Patres significa o direito da guerra e da paz, né? Então, o que se dá para dizer é que o Grocio, pelo próprio ambiente em que ele foi criado e como ele tratava mais do direito da guerra, ele começa a conferir ao direito da paz um semblante parecido com o direito da guerra, ou seja, o Grocio vê a paz a partir da guerra e não o contrário, entendeu? E isso, de certa maneira, contamina o direito, né? E algo que, de certa maneira, é difícil de compreender, como é que o Grocio, mesmo vendo as coisas, as guerras o tempo todo e escrevendo um livro como o De Iure Belli Ac Patres,
vai se surpreender quando um desconhecido inglês, para ele até então, chamado Thomas Hobbes, vai escrever uma obra em que ele constrói e reconstrói o direito todo a partir da hipótese de uma guerra generalizada, né? Então é algo um pouco paradoxal, né? que o Prócio acabe se surpreendendo tanto assim, né? Com algo que parecia já ser uma tendência pronunciada na sua própria obra. O Hobbes evidentemente, esse é declaradamente um nominalista, né? E o Hobbes ele vai passar também a querer também influenciado pelo atomismo, né? dos gregos antigos, o Demócrito, né? Os naturalistas ali, e os epicuristas, que são meio que os herdeiros naturais dos atomistas. O Hobbes vai procurar, digamos assim, reconstruir, entre aspas, a ordem humana a partir de uma hipótese, né, segundo a qual os seres humanos estariam dispersos e desordenados e dissociados, na verdade, né? Bom, aqui, de certa maneira, ele vai falar de um estado de natureza, né? E o estado de natureza é algo que é um construto do pensamento até certo ponto, né? Digamos assim, ele vai vir das discussões teológicas sobre o estado de natureza íntegra, estado de natureza caída e estado de natureza redimida, né? E vai se transformar num estado de mera natureza, né? Que é o que acontece no Hobbes. Existia já desde o século XIV, se eu não me engano, uma hipótese sobre um estado de pura natureza que vai se desenvolver. O Cardeal Caetano vai entrar nessa e o Soares também, né? Aventar-se um estado de pura natureza, o que significaria, na verdade, ordenar um estado em que o homem tivesse desprovido dos dons sobrenaturais que ele tinha no paraíso, mas também desprovido do pecado original, né? Seria algo como postular um estado de natureza em que o homem não está ordenado a Deus, né? E é óbvio que, assim, isso é primeiro uma hipótese e depois vamos ter essa hipótese do estado de mera natureza, que é um estado de uma natureza, digamos assim, depauperada, já que na verdade é o estado de natureza caída já, que é o que o Hobbes vai lançar nas suas obras, né? No De Tive, né? Sobre o Cidadão, e depois no Leviatã. Então o Hobbes ele vai procurar basear a sua doutrina num estado de mera natureza, e esse estado de mera natureza, por outro lado, ele vai ser baseado de uma maneira empírica no modo como os índios viviam aqui na América, né? Então é um modo um pouco anárquico, para falar a verdade, né? E aí o Hobbes vai construir toda a hipótese do direito dele em torno, toda a teoria do direito dele em torno dessa hipótese, né, do homem em estado de mera natureza. E, por outro lado, em torno a essa ideia de certa maneira, de uma democracia por ausência de instituição. Por quê? Porque ele vai dizer que você tem homens no estado de natureza, e no estado de natureza nada é garantido, né? No estado de natureza, até o homem mais fraco pode matar o mais forte, se o homem mais forte der mole, né? E por isso existe uma guerra de todos contra todos. Uma guerra de todos contra todos, porque todo mundo desconfia de todo mundo,
e que esse estado ele não cessa até que se tenha selado uma paz. E a paz se sela por um pacto. E o pacto é feito de modo que os indivíduos concordam em conferir todo o seu poder a uma só pessoa ou assembleia de pessoas, para que estas detenham, ou este homem detenha, o poder de violência legítima, digamos assim, né? Então o Hobbes ele vai desenvolver a sua teoria a partir dessa premissa e no sentido de que os indivíduos, né, se não fizerem isso, eles vão continuar vivendo naquele estado que diz que life is brutish, nasty, poor and short, né? A vida é brutal, sórdida, empobrecida e curta, né? São essas as características da vida sob o estado de natureza, segundo o Hobbes, né? E é óbvio, no que o Hobbes vai se basear, né? O Hobbes vai se basear em algo que já estava presente desde pelo menos o Jacques Aumont, né? Que é a preservação da própria vida, como título do direito, né? E o direito moderno basicamente se baseia nisso, né? Basicamente se baseia feio, mas ele se baseia na ideia de que o homem, né? Ele, para preservar a sua própria vida, pode empregar quaisquer meios à disposição, né? E ele se baseia, por outro lado, né, o direito moderno, nessa noção estendida para a comunidade política, no sentido de que a comunidade política pode matar alguém se esse alguém oferece perigo à integridade da comunidade política, né? O que vão chamar dominium jurisdictionis, né? Vai ser o que o Vitória vai chamar, e o próprio Jacques Aumont também, né? Então, dominium jurisdictionis significa poder de vida ou morte sobre os cidadãos. Por outro lado, existe algo interessante que o Hobbes vai fazer, que é que, bom, a partir do momento em que ele coloca as coisas desse jeito, ele começa a reverter, de certa maneira, a tendência do Estado a querer poder matar o indivíduo, né? Mas não é algo que acontece de uma vez e por todas. E, por outro lado, ainda que se diga que o Hobbes ele dá carta branca para um absolutismo, né? O que é verdade na época dele, nas circunstâncias em que ele se inscreve, a partir do momento em que ele tenta fundamentar no indivíduo toda a ordem estatal, ele está abrindo porta, como um dos críticos do Locke, depois o Samuel Parker vai falar, ele vai estar abrindo a porta para uma espécie de republicanismo. Você não tem como sustentar uma monarquia na premissa de que ela é necessária para que os indivíduos defendam seus direitos. Porque, evidentemente, quando você colocar o poder nas mãos de um homem só, esse homem, ao contrário do que vai afirmar o Hobbes, que não vai ter motivos para fazer o mal, por outro lado, pode ser que não lhe faltem motivos para não fazer o mal, porque ele tem poder total, né? Então, é muito fácil que uma monarquia baseada, digamos assim, na vontade de cada indivíduo não venha a se tornar algo desagregado, assim, né? E, por conseguinte, acabe se tornando uma república, né? De algum tipo. Em relação ao Hobbes, não sei se teria mais algum aspecto a comentar, mas acho que o aspecto principal é esse, né? O Hobbes ele parte da conservação do indivíduo, um indivíduo
que, note-se bem, São Tomás tinha falado de 3 inclinações básicas que fundamentavam 3 preceitos da lei natural, né? Uma era a conservação do seu próprio ser segundo a sua natureza. Só que para o Hobbes, essa conservação do próprio ser, ela não é uma conservação do próprio ser segundo a própria natureza, é uma conservação meramente animal, entendeu? Então o homem, de certa maneira, ele é reduzido à sua animalidade, né? E o que a gente pode dizer em relação à teoria do Hobbes é que ela, mais do que uma teoria descritiva de um estado hipotético, né, ou até uma teoria descritiva do ambiente das guerras de religião, porque isso é uma coisa muito importante, né? O Locke, ele, quando coloca a vida animal como, ou pelo menos o medo da morte violenta, né, o medo da perda da vida animal de maneira violenta como o maior mal, ele está se contrapondo ao discurso daqueles que buscavam estabelecer a religião como o maior bem, né? Então, o Hobbes, ele, de certa maneira, ele pretende instituir o medo da morte como o principal motor da sociedade, digamos assim, ou pelo menos da política na sociedade. Claro que com isso ele quer alcançar um estado de comodidade, né? De, digamos assim, riqueza até certo ponto, né? Tanto é que ele fala que a vida é suja e sórdida, bruta e curta, né? E pobre. Então, o Hobbes, ele visa a uma certa comodidade material, mas ao instituir a morte como um motor da sociedade, digamos assim, ele coloca, digamos assim, ele não é que ele consiga agregar a sociedade em torno a algo, né? Porque a negação de algo, ela nunca é suficiente para agregar as pessoas. As pessoas precisam de um bem verdadeiro, né? O mero, fato de, sei lá, digamos que eu não gosto daquele escritor Ken Follett, tipo, fã-clube das pessoas que não gostam do Ken Follett. Tipo, entendeu? Não existem comunidades não se criam, tipo, existe comunidade do fã do Harry Potter, do fã de Senhor dos Anéis, mas não existe sociedade das pessoas que odeiam o Senhor dos Anéis, entendeu? Não existe sociedade de gente que odeia o Harry Potter. As pessoas têm mais o que fazer, as pessoas se dirigem a bens e se unem por causa de bens, né? Então, o Hobbes, ele, mais do que criar uma teoria que vai resolver um problema real, porque não é um problema real, né? Na verdade, as pessoas, quando estão em guerra de religião, elas estão em guerra, embora se envolvam às vezes considerações subterrâneas, né? Subterfúgio, embora, digamos assim, não é subterfúgio, qual é o nome da palavra? Perdi a palavra. Mas, embora a guerra sirva às vezes de subterfúgio para intenções ocultas, né? O Hobbes vai falar em diffidence, né? A desconfiança, a vanglória, e tem uma outra coisa que ele fala. Mas, enfim, e ao ponto que o Hobbes vai falar que essas coisas são apenas desculpas para coisas sórdidas, né? Para motivações egoístas, ele, na verdade, ele vai estar criando um espantalho para realmente, assim, é difícil fazer um juízo histórico definitivo, mas existiam os puritanos, né? Mas, ao fim e ao cabo, a doutrina do Hobbes acabou não sendo utilizada tanto assim para... Não se conseguiu retirar os puritanos da vida pública e, ao fim e ao cabo, quem acabou sendo retirado da vida pública foram os católicos, né? Por 2 séculos. Mas o Hobbes, ao criar essa teoria, né, como base da sociedade, ele, mais do que criar uma doutrina sobre o que é o direito, ele vai criar uma profecia autorrealizável, né? E às vezes, olhando assim ao nosso redor, eu acredito que a gente está entrando numa espécie de hobbesianismo 2.0, assim. Porque o que eu vejo hoje em dia é que o medo da morte se está demonstrando novamente como o principal motor da sociedade, né? E isso é muito perigoso, assim. É muito perigoso e
Olha, eu espero que as pessoas comecem a refletir um pouco mais sobre isso, se esse é um caminho a ser aprendido, ainda mais quando o inimigo é um inimigo invisível, assim. A morte não é uma morte violenta, é uma morte sorrateira e que, de fato, assim... E é uma situação tanto estranha, porque as pessoas estão com medo da morte, geralmente elas têm toda uma filosofia de vida, que parte de, eu vou evitar a morte, ou a morte é o único fim, né? Uhum. E aí elas justificam todos os atos hedonistas delas a partir disso. E não raro adiantam a morte. Sim. Tem um autor, o Remy Braille, que ele fala: uma coisa é você amar viver, outra coisa é você amar a vida. Né? Então o que o Remy Braille fala? Amar a vida é como amar a justiça. Né? Você ama a justiça não porque a justiça te faz bem, você ama a justiça até quando ela te é em algum ponto prejudicial. Né? Então, amar a vida é amar não apenas quando ela é a minha própria vida, e não apenas quando ela é a vida daquelas pessoas que até estão presentes, né? Esse desejo de preservar a vida. É aquela coisa do amor à esposa, né? Velhinho no bar, assim, aí pergunta, quem que vai ficar aqui mais tempo? Briguei com minha esposa. Mas é uma vagabunda. Tu não xinga minha esposa. Sim, mas... E aí o Remy Brague vai além, né? Vai além disso, né? Amar a vida é amar a vida, inclusive, que não está presente. Amar a vida é dá-la. Ou seja, está falando em relação à família, né? A questão da procriação e por que a Europa vive esse inverno demográfico, né? True love ends in bloodshed. O amor verdadeiro termina em derramamento de sangue. Tá bom, terminamos aí com a frase do Henrique VIII, quer dizer, do Henrique Weitzman, e acho que podemos terminar por aqui.